Bem, eu nasci em São Paulo, Capital? 1983, Capital? capital, Uhum. e Os seus pais são paulistas? sim, De São Paulo meus pais também. são de São Paulo, moravam lá, e nós nos mudamos para Florianópolis em 1990, foi isso, né? Eu acho que sim. A minha mãe depois pode me corrigir se eu estiver errada. Mas Com 7 anos, é isso? eu tinha 7 anos, Uhum. né? E nós nos mudamos e desde então estamos aqui. A minha mãe foi contratada professora da Universidade Federal, né? Então ela já tinha um emprego fixo, digamos, né? E aí a gente se mudou e desde então a gente ficou aqui. Aí a minha mãe, ela é uma pesquisadora, né? E além disso, ela e meu pai, eles são aventureiros. Então, eles gostam de andar pelo mundo e tal. E a minha mãe fez, só que não é só isso, né? Ela sempre quis se especializar e mais profundo, né? Profissionalmente. Então, a gente também teve vivências fora no exterior, né? Longas até, vivência de um ano, a gente viveu um ano na Austrália, um ano e meio, e depois ela também fez uma experiência na Espanha. E antes disso, onde você foi? Antes disso, antes de mudar para Florianópolis, a gente passou 9 meses no Japão, a minha mãe um pouco mais, né, que ela se mudou um pouquinho antes, depois a gente foi. E a partir dessa, eu não sei se eu tô certa, né? Ela pode me corrigir, mas eu acho que eu tô certa. Que foi a partir dessa experiência no Japão que eles, como casal, tiveram essa vontade maior de sair de São Paulo. Viver aqui. Me diz uma coisa, quantos anos você tinha quando estava no Japão? Eu tinha 5 anos. 5 anos? Não era tão novinha. E você ia para a escola lá no Japão, né? Sim, passava o dia inteiro na escola. O dia inteiro na escola. Não, então, tem músicos na tua família? Como é a questão da música na família de origem? Não, aí o meu pai sempre tocou também, porque ele tocava violão e a gente, eu ouvia música desde pequena, né? Mas... Você lembra das suas influências? O que se escutava em casa? em casa eles escutavam bastante MPB, a gente ouvia Toquinho, ouvia todos esses... Eles são fãs da Elis Regina, dos Bossa Nova, Caetano, Djavan, todos esse pessoal. Mas, na verdade, eu gostava mesmo era do Balão Mágico. Eu gostava dos palhaços que tinham... Eu assistia desenho, tinha 2 palhaços em São Paulo que chamavam a Tinha Espirro, eu gostava. Então, tá, já tem o pai em casa que toca, né? Uhum. Aliás, teu pai toca vários instrumentos, né? Ele aprendeu tudo sozinho, eu acho que ele nunca fez aula. Ele aprendeu violão, aprendeu gaita, aquele outro banjo, cavaquinho, essas coisas assim, básicas, né? Desses instrumentos. E tem pandeiro também, tem percussão em casa, né? Sempre que a gente vai, se surge oportunidade, sempre tem uma musiquinha lá. Agora, como foi, quero saber qual foi então o primeiro instrumento que você abraçou e o que te motivou a isso? Bom, aí, instrumento foi a partir do Anabá, da escola Waldorf, né? Que a gente, desde a escola Waldorf funciona da seguinte forma: eles têm aulas, os alunos têm aulas de artes também no currículo, né? Então, hoje em dia tem música em outras escolas, mas na época não era comum ter música, ter aula de artes, aula de coisas manuais, e na escola Waldorf já tinha isso. Então, no currículo Waldorf, no primeiro ano, que é o ano começa com 7, todas as crianças aprendem flauta doce. É o primeiro instrumento. Então eu fui junto, né? Aprendi flauta doce, assim como todas as outras crianças que estudavam lá. Aí, a partir do terceiro ano, né, com 9 anos, 9 para 10 anos de idade, a professora, além disso, tem
canto, também tem isso, né? Mas o instrumento é a flauta doce. A partir dos 9, o professor de música, ele indica um instrumento para cada criança. Que ele faz, segundo uma análise dele, tem a ver com a personalidade dessa criança. E aí eu comecei estudando violino e as primeiras aulinhas eu fiz com o Ramiro, que ainda é colega nosso, um violinista aqui de Floripa. Depois eu fiz aula com a Nina, que é a dona de uma escola de música aqui. Ainda também funciona aqui em Floripa. Ainda funciona e Joaquim faz aula de piano lá? É, né? Faz aula na escola. Na época ela estava começando a escola, ela dava aula na garagem da casa dela. Dava aula de violino, né, com o instrumento dela. Ainda na casa dela, né? Só que tem toda uma estrutura. Agora, hoje ela fez uma escola linda lá, né? Na época ela estava começando essa história toda, ela que dava aula. E a Nina, a visão dela é a seguinte, ela dá aula até tal... Tipo assim, ela leva o aluno do início, do iniciante até certo ponto, assim. Ela usa o método Suzuki, usava na época, que foi quando eu comecei. E ela dava aula até chegar na tal musiquinha do tal volume. E aí depois ela falava, ó, deu pra mim, você vai vou te mandar pra outro professor. Não sei o que lá. Bom. Sim. Então, depois que a Nina me levou até o nível que ela julgava que ela tinha competência, ela me passou pro Jefferson. Na época eu não queria muito, sabe? Quem é o Jefferson? O Jefferson é o maestro da camerata aqui. O Jefferson de la Roca. Na época ele era professor ainda, ele deu muita aula. O Jefferson estudou também o método Suzuki com o próprio Suzuki, ele foi pro Japão, também estudou lá com ele. E ele trouxe um método bem original aqui pro Brasil, né? E aí o Jefferson ele me deu aula até... Bom, eu nem lembro que ano foi isso agora. Ele me deu aula de violino até 99. Uhum. Né? Ele me deu acho que uns 3 anos de aula, 3, 4 anos de aula de violino. E aí... quando foi em finalzinho de 99, o Jefferson me ofereceu se eu não gostaria de trocar de instrumento e tocar viola. Aí ele explicou que a viola era parecida e tal, mas que eles estavam precisando de viola na camerata. E aí eu comecei a estudar viola. Então eu entrei nesse final de 99, eu nem sabia tocar viola, eu sabia tocar violino e a viola é parecido, só que quando você pega a viola você vê que não é tão parecido assim, que os dedos têm que ficar mais longe, você não sei. Então eu tinha que entrar na técnica desse instrumento, né? E aí a gente minha mãe comprou uma viola pra mim lá no senhor que vendia lá na escola e eu comecei a tocar. E fiz a primeira apresentação com a camerata nesse final desse ano. Eu lembro que foi tensa essa apresentação, porque eu nem sabia ler, porque a viola lê em clave de dó. A maior parte da leitura da orquestra é em clave de dó. Eu não sabia ler direito em clave de dó. Eu lembro que eu escrevi o nome das notas em cima. E aí, fizemos essa apresentação e depois... Aí teve as férias, janeiro e tal, e aí eu estudei bastante, e aí eu sanei essa coisa da leitura, consegui estudar a técnica bem do instrumento, e aí em 2000 é que eu considero que foi realmente quando eu comecei, né, na camerata. E nesse ano a camerata estava fazia pouco tempo estava se profissionalizando, ou seja, existia alguém, uma pessoa que fazia projetos e captava recursos para que pudesse pagar as pessoas que trabalhavam nesse projeto. Então, assim, você também está profissionalizando um grupo, né? Quando você começa a pagar pelo serviço. Então, a Maria Elita, que era a produtora, que tinha recém começado a produzir a orquestra, ela ainda é produtora da camerata, ela tinha começado a fazer esses projetos. Ela fazia projetos pequenos, de valores baixos, e foi aprendendo a fazer, né? Hoje em dia ela faz projetos gigantes, mas nessa época ela tinha recém começado e ela fez um projeto
para a gente fazer 20 apresentações das 4 estações de Vivaldi pelo estado de Santa Catarina no ano de 2000. Então já começaram com o turnê? É isso? Então, não é que a Camerata... Eu comecei com a Camerata em 2000 fazendo isso, fazendo turnê das 4 estações de Vivaldi em várias cidades de Santa Catarina. E na época era muito louco, porque a Camerata, como eu falei, era uma orquestra que o Jefferson começou com os estudantes dele. Então, a gente era a grande maior parte de nós, acho que talvez tinha um senhor que não era jovenzinho, a gente era super jovem, a gente tinha 18, a maioria dos músicos estava na casa dos 20 e pouquinhos anos, sabe? Tinha um menino que era mais novinho ainda, o Juan, que é um grande violinista, hoje já era na época, porque ele começou muito novinho, ele tinha acho que 12 anos, eu tinha 17 anos, eu até precisava autorização para viajar, né? Então, eram umas viagens, assim, muita bagunça, sabe? A gente fazia festa, saía, fazia festa nos quartos. A Marilita e o Jefferson, se fosse hoje, porque na época eles também tinham outra energia, né? Se fosse hoje, eles estavam malucos, porque era muita bagunça, né? E, enfim, tem um monte de histórias dessa época da Camerata, né? E a Camerata foi crescendo e a gente também foi crescendo. Hoje em dia nós somos adultos, nós somos tranquilos, a gente não bagunça, a gente fica no quarto, a gente não dá trabalho para eles nas viagens, né? E vocês fizeram viagem para fora do Brasil também, né? Conta um pouquinho disso. Conta um pouquinho dos grandes projetos que vocês tiveram aqui no Brasil e conta um pouquinho de com que grandes músicos brasileiros e fora do Brasil vocês tiveram a oportunidade de trabalhar. Isso aí, então a Camerata em 2005 fez uma turnê para a Europa, viajamos pela Espanha, França e Alemanha, tocamos em algumas cidades da Espanha, do sul da Espanha, depois em Paris e em uma cidade da Alemanha, né? E foi muito bacana, foi uma turnê patrocinada, né? Então foi uma experiência incrível, a gente, né, também conheceu essas cidades, tinha muitos músicos que nem nunca tinham viajado para fora, né? E foi incrível, e além disso foi teve uma boa repercussão fora, né? E depois em 2008 a gente viajou para a Itália, aí foram só algumas cidades da Itália, e também foi muito bacana, foi uma viagem incrível. E a Camerata, lá eu acho que foi em seguida desses eventos, né? A Camerata começou com um projeto de fazer um show popular. Então, começamos com a primeira ideia, a primeira apresentação do Rock em Camerata, um projeto que existe até hoje, de música de rock tocado por orquestra e banda, né? E isso foi um sucesso e tal, e as pessoas pediam mais, né? Pediram mais e aí foi fazendo, né? E com isso a Camerata também ganhou experiência em fazer música que não era só música erudita, né? Era música popular, música de rock, música de enfim, músicas mais populares, mais com bandas, com músicos de banda junto, né? E aí a Camerata daí depois foi criando, a cada ano foi criando novos espetáculos assim populares, né? E com isso também se abriu uma visibilidade para a Camerata em relação a gente ser uma orquestra eclética, uma orquestra muito eclética que atende a diversos públicos e a diversos repertórios. E aí, não lembro agora exatamente o ano, mas a gente também começou a tocar com artistas famosos brasileiros, né? Então começou com o Lenine, e depois o Lenine
gostou um monte de fazer esse espetáculo, ele quis vir mais. A gente já fez alguns shows com o Lenine, depois veio o Paulinho Mosca, a gente já tocou com o Daniel num evento fechado, o Daniel Sertanejo. Toquinho. Teve o Toquinho também num show aberto. O Toquinho foi incrível porque sabe que era aquelas músicas que você ouvia quando criança, a gente estava aí, né, vendo isso de trás, né? Ele lá, a gente aqui e o público lá na frente. Tem Zé Cabaleiro também, né? Zé Cabaleiro também. Em 2005, falei besteira, em 2015, a Camerata foi convidada a participar do Rock in Rio, que é o maior festival de música do mundo, no Rio, e a tocar com o guitarrista Steve Vai, que é um grande, acho que, não sei se é o maior, mas pelo menos entre os 3 maiores guitarristas do mundo ele tá, né? E ele é um músico, assim, sensacional, e a Camerata foi convidada a participar. E nós fomos pro Rio, participamos desse espetáculo, foi incrível, muita gente, né? É um público muito, muito grande, e além de que o público grande que está lá, ainda ele é transmitido ao vivo para todos os países. E então essa experiência foi muito, muito relevante, acredito. Quantas pessoas você acha que tinha no público? Ai, meu Deus. Não sei, se o Jefferson tivesse aí, podia me lembrar. Acho que umas 20 mil pessoas, 10 mil, não lembro, era muita gente. Eu acho que 20 mil pessoas. Se vocês procuram Steve Vai, Rock in Rio, provavelmente vocês vão encontrar um vídeo no YouTube. E aí era o Steve Vai, que ele levou o seu baterista, um holandês, e o resto dos músicos eram Camerata Florianópolis e Brasil Papaya. Que é a banda que toca no Rock em Camerata já há tempos. E inclusive o Renato, que é um dos guitarristas, né? Que é da Brasil Papaya. Do Brasil Papaya tem 2 guitarristas, os 2 irmãos. E o Renato, ele é o dono do estúdio. E ele é engenheiro de som também. E ele é dono do estúdio onde a gente vai gravar o CD aqui. E não só isso, a gente já gravou aquela versão do Pai Nosso de 20 minutos. E o Renato já atendeu, enfim, muitos outros músicos do Brasil todo nesse estúdio dele. Ele é muito bom, muito bem reconhecido nesse trabalho dele. Que legal. Mas você toca na Camerata já faz mais de 20 anos. Isso, né? Não, olha as perguntas. Desde 2000 até hoje. Só que você tem formação em música? Não fiz formação universitária. Em música, não. Eu estudei sempre de forma particular com os professores, né? Eu estudei depois do Jefferson. Ele também não é violista, né? Apesar de ele ter formado vários músicos, assim, de vários instrumentos, o instrumento dele era o violino, né? Então ele não considera que ele tem uma técnica assim de viola muito grande, então ele começou comigo, depois ele falou, vai para um professor de viola, né? E aí eu comecei a fazer aula com o Humberto também foi até certo ponto, depois eu passei a fazer aula, é assim que é, né? A gente vai fazendo, as professoras mesmo vão nos encaminhando para outros professores. Depois eu fiz aula com o Leonardo, que é o professor do curso de viola da UDESC, né? Violino e viola, ele é violinista também, né? O Leonardo. Aí o Leonardo foi o último professor assim que eu fiz realmente aula. Estudei um tempo com o Oliver também, quando o Léo não estava aqui. O Oliver Yatsugaku. Isso, seus sobrenomes são bons. Mas você tem formação universitária? Qual é a tua formação universitária? Isso, a minha formação universitária é em design gráfico. Design gráfico? Na verdade, eu comecei o curso, eu entrei no curso, na época eles chamavam Comunicação e Expressão Visual, esse nome também me atraiu, né? Você se formou em design gráfico? Depois eles mudaram o nome do curso e eu acabei me formando em designer gráfico, né? E você trabalha com isso? E trabalho com isso. Aí foi bem legal, porque foi assim, quando estava no meu último ano, a gente tem que fazer um TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso, como a maioria dos cursos. E aí, o que eu escolhi? Na época, bem nesse ano, a Camerata estava gravando um CD
de música contemporânea brasileira do Edino Krieger, que é um grande compositor brasileiro reconhecido no mundo todo, ainda vivo. Hoje ele já tem mais de 80, quase 90 anos? Eu acho que ele tem quase 90 anos, mas ele é absurdamente assim, inteligente. Muito lúcido. Você conversa com ele, é uma pessoa que é uma delícia conversar. Ele tem uma voz muito agradável, ele tem um papo muito agradável, ele é um senhor fantástico e nós, a Camerata, propôs para ele de fazer esse CD de músicas dele, para erudita, contemporânea, para orquestra de cordas. Ele já tem, durante toda a carreira dele, ele criou essas músicas, né? Não são músicas. Ele fez uma música, um dos concertos que tem lá, ele fez para esse disco, né? E aí, o que eu pensei? É um projeto muito relevante da Camerata, né? Então, vou pedir autorização do maestro, da produtora, para fazer a arte desse CD, né? Como meu trabalho. Eu não tinha nenhuma pretensão, assim, de que esse projeto realmente fosse implementado no CD, sabe? Eu queria só usar isso como tema para fazer esse trabalho. E aí eles, claro, faz, não sei o quê. Então eu fiz todo esse processo, a coisa que não... Hoje em dia é impossível você ter, vamos supor, 6 meses para entregar um projeto, né? Na época eu tinha. Então eu testei uma metodologia de produção, a gente fez, foi bem legal o método que eu testei no TCC, né? E aí, então eu cheguei numa arte, eu fui orientada também pelos professores da universidade, né, na época, me orientaram na construção dessa arte, e no fim eu cheguei num produto, e esse produto era a capa para o CD do Edino Krieger da Camerata. E aí eu fui lá e mostrei, apresentei pro maestro, pra produtora, e falei, ó, cheguei nisso, o que vocês acham? E eles adoraram. Eles gostaram um monte de como ficou o resultado. Até hoje, a Marielita, que é a produtora da orquestra, que é minha amiga também, ela até hoje ama esse trabalho e ela sempre fala, Mari, eu gosto muito desse trabalho, vamos tentar fazer mais coisas que pareçam esse aqui, né? E você só fez isso para a Camerata? Isso foi em 2007, que foi meu TCC, e foi, digamos, o primeiro trabalho que eu fiz para a Camerata de design. Aí, logo que passou isso, a produtora e o maestro, eles me chamaram e falaram, Mari, vamos fazer mais trabalhos para a Camerata, né, de divulgação. E aí eu comecei, eu me formei, eu já tocava, e aí eu comecei a fazer a divulgação também da orquestra, né. E a orquestra já tinha muito trabalho de muitos concertos, muitas apresentações. E aí eu fui fazendo e eu também fui aprendendo, era um lixo os trabalhos que eu fazia no começo. O que significa a divulgação da Camerata? Significa os cartazes para divulgar um evento, né? Então vai ter um concerto, um cartaz, um programa, né? Isso, todo esse material gráfico. Divulgação digital. Na época a gente não fazia divulgação digital. Não, mas hoje em dia a gente foi mudando, né? Foi mudando ao longo desses anos. Fhoje em dia tem eventos que a gente nem faz mídia impressa, porque mas chegou a fazer revista anual. A gente fazia, era bem bacana quando a gente fazia isso. Revista com a programação dos concertos do ano inteiro. Era uma revista toda bonita, com várias fotos, várias imagens, bem visual, assim, sobre a programação. Então você tem quanto? Durante o ano, né? Tem 15 anos, mais ou menos, de experiência trabalhando com divulgação para a orquestra. E você só fez isso com design gráfico? Não, eu também trabalho com... livros? Isso, também fiz alguns livros. Hoje, vou dizer o que eu mais... Os próprios CDs também? Né? Os CDs, tudo que é da Camerata relacionado digital, a... site. Tudo que é da Camerata relacionado à identidade visual da Camerata, eu faço hoje, né? E hoje em dia, assim, o que as pessoas mais me procuram para pedir relacionado assim a isso, não é tanto coisas impressas como eu fazia antes, né? Mas as pessoas têm me procurado muito para fazer identidade visual, as logomarcas dos seus negócios, né?
E também eu trabalho para um projeto da universidade, da professora Clarissa. Que universidade? Na Universidade Federal, a professora Clarissa Stephanie Teixeira, esposa do meu colega violista, que ela trabalha com... Ela é professora e os alunos produzem artigos, produzem, enfim, um monte de informações relacionadas a habitats de inovação, empreendedorismo. E eu faço um monte de e-books para eles e eles criam o material grosso e eu transformo isso em algo visual. A gente já fez jogos para que eles usam... Jogos de tabuleiro, né? Jogos de tabuleiro que eles usam para ensinar, vamos supor, adolescentes sobre inovação e empreendedorismo, todos esses termos, startups e aceleradoras de negócios. Então, bom, o que eu mais estou trabalhando hoje na área de design é isso. Bom, legal, bacana. E ainda, agora você está com a dupla, né? Mariana Caveira. Isso. Né? Faz quanto tempo que a gente está com isso? A gente não vai falar muito sobre Mariana Caveira, mas eu queria Mariana saber. Caveira a gente começou em 2018. Na verdade ele começou e depois que eu entrei. Depois que ela viu de que o lugar dela era esse ali. Mas a gente vai falar sobre Mariana Caveira depois de amanhã. Mas eu queria saber, essa Mariana, né? Essa Mariana que é integrante da dupla Mariana Caveira, né? Qual é aonde você quer chegar com isso? Aonde você quer chegar com a Mariana Caveira? O que você gostaria? Num futuro que você já projeta, né? Onde você se vê, né? Mariana, dentro de tudo isso? Eu vejo a gente expandindo o que a gente já faz, exatamente o que a gente já faz, mas para um número maior de pessoas. Eu vejo a gente fazendo concertos, né, apresentações físicas, não só virtuais, como a gente está fazendo aqui, gravando mais, trazendo mais isso. E isso, né, essa parte minha também de artes, né? Essa parte de artes eu também aplico no nosso trabalho do Mariana Caveira. Vamos comer um biscoito daí. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Que história incrível, que Lastro Mari precisa divulgar mais sua fã ainda. Que história linda, como é importante compartilhar. UFSC, o que tem aqui? Design gráfico da gloriosa UFSC. Aqui não vai ser assim, obviamente. Eu tô a minha mãe é fã da UFSC por quê? Porque ela foi funcionária da UFSC por 30 anos. Todas essas coisas aqui. E como foi o despertar para a música? O primeiro instrumento foi tal, já falou sobre isso ali. Deixa eu ver no Instagram se tem alguma pergunta. E a gente já finaliza. Essa parte que eu estava falando, essa parte minha de designer gráfico, eu também aplico no nosso trabalho de Mariana e Javier, porque nós temos muitas coisas gráficas para fazer, né? Todas essas artes dos CDs que a gente tem, eu fiz, né? Não foi eu que fiz, na verdade ele tem as ideias e eu vou tentando botar isso na prática, né? A Audrey pergunta qual foi a sua apresentação mais marcante? Com a Gamerata? Eu acho que foi o Rock in Rio. Sem dúvida, imagina. Porque o rock é uma coisa muito louca, gente. Você não faz ideia do que é a energia que vem do público, sabe? Você até, eu imagino como é que é isso. Só que na hora que tá lá, aquela, sabe, é muito louco, porque o Steve Vai, ele não toca música com letra. As músicas dele são solo, são guitarra solo, né? Instrumentais. E aí você vê aquele mar de gente assim cantando a melodia, lá, sei lá, a melodia da guitarra, né? É muito louco isso, porque não é algo comercial, não é algo assim tão comercial, né? Quando as músicas são essas músicas com letra, assim, é mais fácil de você imaginar isso, né? Mas eu realmente não imaginava que isso ia acontecer, que as pessoas iam cantar as melodias lá, né? E que um monte de gente ia cantar, então foi incrível essa... E é uma exposição, assim, né? Uma exposição grande também, a gente lidar com isso, né? Bem, então, vamos encerrando aqui. Mariana Barardi nasceu em São Paulo, né? Esteve por algum tempo no Japão, na Austrália, na Espanha, mora em Florianópolis desde os 7 anos de idade, começou tocando violino,
né? Com quantos anos mesmo? Tu falou? 9, 10? Com 9 anos começou tocando violino, depois passou por vários professores. O professor, teve um professor de violino que hoje é regente, sempre foi regente da Camerata Florianópolis, fundador da Camerata Florianópolis, levou ela para tocar viola, ela ingressa na Camerata Florianópolis como violista, ela vai para a universidade e se forma designer gráfico, e ela começa a trabalhar com design gráfico em várias coisas, inclusive na Camerata Florianópolis, todo esse tempo trabalhando, fazendo os cartazes, a divulgação, fazendo sites, fazendo diagramação de livros, revistas, fazendo também arte para CDs, trabalhando muito design na música, hoje em dia fazendo muitos logos, contribuindo para a identidade visual de empresas, empresários, né, para que cheguem e se firmem no ambiente, na internet. E tem muitas experiências com a orquestra, de turnês nacionais e internacionais. Quantas, mais ou menos, apresentações já fez? Muitíssimas, muita coisa erudita, desde concertos e sinfonias, óperas, né, oratórios, coisas menores também, a trabalhar com a orquestra dentro de rock, pop, jazz, MPB, com cantores nacionalmente, né, famosos, conhecidos, e com compositores regionais também, até o Steve Vai no Rock in Rio, né? E hoje em dia, né, faz parte desse empreendimento familiar que é Mariana Xavier, tentando levar músicas que tragam bem-estar, foco, equilíbrio, né, poder para as pessoas. E acho que é isso, né? É mais ou menos isso um pouco que é Mariana Barardi. Gratidão a todos os que ficaram até aqui. E nesse meio tempo a gente também teve filhos. Exatamente, mãe de 2 filhos que vocês conhecem, o Joaquim e a Yara, né? Onde o Joaquim, por umas questões do momento, ele saiu via cesariana, né? E a Yara vem de parto natural, então ela aí realmente se transforma numa mãe guerreira, né? Uma coisa muito louca. Eu como espectador ali no nascimento da Yara, é uma coisa incrível, né? Incrível. Então, mãe de 2 filhos, esposa desse argentino aqui. Falei a nacionalidade, amanhã não tem surpresa. Né? E é isso.